Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha te abraçar neste momento, te dar paz. Onde quer que você se encontre neste momento, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Nesta tarde estou aqui para trazer uma mensagem ao teu coração, mensagem de fortalecimento espiritual para a tua alma, para a tua vida, meu irmão. Tenha certeza que quando nós ouvimos uma palavra, de Deus, essa palavra vem nos fortalecer. Principalmente você que se encontra aí com depressão, você que se encontra decepcionado por algo que aconteceu na sua vida, você que vive aí num mundo desregrado, como as drogas, criminalidade, prostituição, jogatina, são os vícios, do mundo, que o mundo nos oferece. E tem muitos que estão indo para esse caminho sem volta. Mas eu quero te apresentar esse Jesus que eu sirvo, que com ele tudo se resolve. Com ele, aquilo que você estava fazendo de errado, quando você crê nele, quando você acredita nele, quando você recebe ele no seu coração, essas coisas são desfeitas. Ele nos alivia a nossa dor, ele nos limpa, porque ele tem o poder para isso. Ele é a água viva, ele é o caminho para a minha e a tua salvação. Foi para isso que Jesus veio. Então, nesta tarde eu quero deixar uma mensagem ao teu coração, que fica no livro de Daniel, a partir do capítulo 6, onde nós vamos falar sobre Daniel na cova dos leões. É uma passagem conhecida no mundo evangélico. Pastoras, presbítero, diáconos, ou seja, apóstolo. Essa palavra é conhecida. Alguns interpretam interpretações diferentes, mas a palavra é a mesma. A palavra que salva, a palavra que transforma, é uma só. É aquela que vem do alto, aquela que vem de Deus. Amém? A palavra de Deus fala que o rei Dário era um rei bem sucedido, onde ali ele levantou 120 homens para cuidar do seu reinado, para que ele não viesse sofrer o que? Dano algum, para que ele não viesse sofrer dano no seu reino. E ali ele levantou também, além desses 120 homens, ele levantou 3 presidentes. E um dos quais, desses presidentes, era Daniel, um homem íntegro, reto e fiel e temente a Deus. Era um homem diferenciado, a qual o rei se orgulhava dele, pelo que ele fazia, pelo que ele apresentava ao rei. Tudo que ele fazia era com excelência. Nos dias de hoje, o que nós fazemos? Você tem feito com excelência para Deus? Você que trabalha na obra de Deus, você tem trabalhado para Deus com excelência, fazendo tudo certinho, fazendo as coisas certas diante de Deus, no seu trabalho, na sua empresa? Você tem feito a coisa certa? Andado fazendo as coisas certas? Daniel, ele no meio de tanta gente, no meio dessas autoridades, ali tinha governador, ali tinha 2 presidentes, ali tinha ministros, tinha prefeitos, tudo junto. Mas o rei viu que Daniel era diferente. Daniel se destacou no meio daqueles homens. A palavra de Deus fala bem claro que ele se destacou porque nele existia um espírito excelente. Agora eu te pergunto, qual era esse espírito excelente que estava sobre Daniel, a qual não estava sobre os outros? O Espírito Santo estava sobre Daniel. Daniel brilhava. Daniel, em tudo que ele fazia, ele brilhava, tudo dava certo. Onde ele colocava a mão, dava certo, prosperava. E Daniel se destacou porque o rei viu que Daniel era diferente. E Daniel, no meio daqueles homens,
se destacou tanto que o rei pensava em promover Daniel. Daniel ia ser promovido, Daniel ia ser levantado como um governador, ou seja, para governar o reinado do rei. Ele pensava em exaltar Daniel acima de todos. Ele ia subir mais uma escada. E você? O que você tem preparado? O que você tem feito para subir essa escada? Você tem trabalhado certinho? Você tem feito a coisa certa diante de Deus para subir essa escada que você tanto precisa, que você tanto deseja? Essa promoção? Daniel não estava preocupado com promoção, mas ele trabalhava com excelência, trabalhava certinho. E ali, quando os outros viram que Daniel se destacou e viram que o rei amava Daniel, era amigo de Daniel, pelo que ele apresentava, pelo que ele fazia, pelo trabalho dele, eles começaram a criar uma inveja. Aí começaram a levantar calúnia contra Daniel, tentando parar Daniel. Tentaram parar Daniel de todas as formas, ou de todas as maneiras. Tentaram parar Daniel, mas Daniel não parou. Daniel continuou fazendo a coisa certa. Eles tentaram parar Daniel, tentando achar algo errado diante de Daniel, mas a palavra de Deus fala que Daniel era fiel, era um homem fiel e honesto e temente a Deus. Ele não andava no erro, ele não errava, ele fazia com que tudo viesse a dar certo. E eles não acharam nada para julgar Daniel e ali no reinado. Então eles foram acusar Daniel sobre a lei de Deus, a qual Daniel servia, que era Deus. E ali eles formaram uma equipe e se reuniram, uma croja ali, para tentar impedir Daniel. Tentaram acusar Daniel. Fizeram um decreto entre eles e apresentaram para o rei, falando que todos tinham se reunido para fazer esse decreto, para que o rei assinasse que durante 30 dias nenhum homem algum deveria servir ou se ajoelhar ou se prostrar diante de outro Deus, senão somente diante do rei. E naquilo o rei se exaltou, o rei se alegrou, o decreto para que todo mundo viesse adorar ele. E ali o rei assinou aquele decreto, sem saber que aquele decreto era para ferrar com a vida de Daniel, era para matar Daniel, era contra a vida de Daniel. Aqueles homens tinham inveja de Daniel e ali tentaram matar Daniel, fazer com que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E o rei assinou o decreto. Quando o rei assinou, eles apresentaram o decreto para todos, e o Daniel, quando viu aquele decreto, olhou para aquele decreto e ali fez de conta que não existia decreto. Ele não foi pedir o rei para que o rei livrasse ele, não. Ele foi consultar Deus, começou a orar 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. E ali eles viram Daniel orando e foram falar para o rei que o Daniel estava orando diante de outro Deus, não diante do rei. E ali o rei chamou Daniel e colocou ele na cova dos leões. Mas Daniel fez um clamor a Deus com a confiança, e Deus ouviu o seu clamor e salvou ele da cova dos leões. Isso é só um trecho. Isso é só um trecho para você, meu irmão. Você medita nesta palavra, tá? Que Deus vai te abençoar através desta palavra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.